Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Alves e este é o nosso canal DC Monitores do Multiverso. Eu quero fazer a todos bem-vindos e quero pedir a você, que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, curta e comente e compartilhe os nossos vídeos para nos dar essa força que precisamos tanto. E se você já é inscrito no canal, continue a compartilhar, a curtir, a comentar os nossos vídeos. Continue a nos dar essa força que muito precisamos. O motivo deste vídeo é uma resposta aos irmãos Elvis e Tony do Heróis e Mais, do canal Nerdola. Eles fizeram um vídeo de react no meu vídeo sobre o que é o Nerdola Comics. E eu poderia fazer um vídeo de react no sentido normal, passar o vídeo deles e parar e comentar, mas ia ficar muito longo, ia ficar muito longo mesmo. Eu não consegui encontrar outra palavra mesmo. Ia ficar muito longo. E eu acho desnecessário algo tão longo assim. O vídeo deles de reação ao meu, que foi apenas de 9 minutos, deu 51 minutos, que é esse vídeo aqui. Então, imagina só. Eu vou responder um react, fazer um react em um vídeo de 51 minutos. Não ia dar certo, ia ficar muito longo, ia ficar muito tempo, né? Então, eu resolvi apenas anotar alguns tópicos importantes e tentar respondê-los aqui. Esse vídeo demorou por quê? Por conta do final de ano, tá? Mas vamos aqui às questões. O Elvis e o Tony são pessoas legais. Eu sou inscrito no canal deles, inclusive, com minha outra conta. Se não me engano, o Alexandro Alves. Alexandro se escreve ALXS, Alexandro Alves, Arte, Cultura e Sociedade, que é um outro canal que eu tenho onde eu falo muito sobre política. Dentro da ótica de esquerda marxista, que eu sou marxista. Tá? E quero aqui começar com a parte que eles falam, já no meio do vídeo, sobre debater comigo. Eu estou aberto a isso, queridos heróis. Não porque isso vai promover o canal dele, etc. Não, não é apenas por isso. É também porque eu gosto de realmente debater. Veja no meu canal, por exemplo, os vídeos do meu canal. Não são vídeos sobre lançamentos do mês, sobre o que eu comprei ou deixei de comprar, sobre ônibus, sobre estante. Não. São vídeos sobre temas políticos, sexuais, culturais, dentro das histórias em quadrinhos. Tem até vídeos sobre música clássica e quadrinhos. Então, é um canal que tem essa diferenciação. É um canal sobre tópicos afins que envolvem histórias em quadrinhos. Por conta da minha formação como cientista político e sociólogo, e não apenas graduação, mas também mestrado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou professor, então eu gosto de debater. A minha tarefa é o debate, é a explanação de ideias e, diferentemente do que possa ter parecido, eu não tenho nada contra o Nerdola Comics. Apenas o fato deles serem bolsonaristas. Fora isso, eu estou realmente aberto a até ler seus quadrinhos e eu vou ler esses quadrinhos. E vou fazer resenhas deles aqui, mas resenhas no meu estilo, do meu modo de fazer, tá? Vendo algum tema importante ou interessante que eles possam debater no quadrinho e trazer esse tema para cá, como eu faço com os quadrinhos da DC. Então, eu estou completamente aberto ao debate e acho isso muito interessante. Eu acredito que eles possam ter também essa envergadura também intelectual para o debate.
para a explanação de ideias dentro da, da ideologia deles de direita, certo? Aos filósofos, aos artistas, aos pensadores. E eu tenho certeza que eles leem esses artistas, esses pensadores, esses escritores. Né? Roger Scruton, que é um homem que eu admiro muito, eu acho que eles conhecem. Um outro ponto aqui é que eles falam que eu chamo de reacionários. Olha, quando eu chamo vocês de reacionários, não é no sentido negativo do termo, tá? Reacionário é simplesmente alguém, na minha concepção, que é contra algo que para mim é importante. Ah, é alguém que reage a alguma coisa. Pronto, é alguém que reage negativamente a alguma coisa. Então, eu acredito que o indivíduo reacionário, ele tem um pensamento, porém é um pensamento congelado no tempo. É um pensamento que não gosta de mudanças, sejam elas quais forem. É um pouco diferente do pensamento conservador, tá? Pelo menos no conservadorismo de Edmund Burke, que Roger Scruton é um seguidor. Um outro ponto aqui interessante é que, talvez por conta da minha idade, eles dizem para eu ir criar meus filhos, alguma coisa assim. Eu não tenho filhos, nem sou casado, tá bom? Há também muitos espantalhos aqui com relação à esquerda. Um deles aqui é que eles dizem que nós pensamos que na Grécia Antiga todo mundo era gay. Primeiro, o termo gay, politicamente falando, ele vem com Foucault e Pierre Bourdieu. Então, na Grécia Antiga, ninguém era gay nesse aspecto. Agora, na Grécia Antiga, sim, os homens davam-se em amor a outros homens, sobretudo a meninos. Isso está dentro da paideia grega. E vocês podem ver isso no livro A Homossexualidade na Grécia Antiga, de Dover. Agora, não era, com certeza, esse carnaval que é uma parada gay, por exemplo. Não existia nada disso. O que existia era um relacionamento entre homens e garotos, permitido por lei, era estabelecido como legal e existiam regras rígidas para que o homem mais velho seguisse. Não era algo completamente desregrado. E era algo que nem todo grego poderia usufruir. Era apenas voltado para a elite grega. Ou seja, era um número reduzido realmente de gregos que praticavam isso. Gregos de classes médias ou pobres não tinham esse direito legal de praticar a pederastia, que era como se falava na época, certo? Então, eles chegam a dizer que todo cara para a esquerda tem que dar a bunda. Não tem. Se quiser, tudo bem, mas não é obrigado, tá? Eles também dizem que o personagem deles, que é o legado, que é esse aqui, ó, vocês podem ver, aqui é a capa, eu acho, da primeira edição, aqui é a capa da primeira edição, creio que seja. O personagem, ele está imitando a pose de Superman, na capa de Superman número 1. Né? Então, o legado, que tem tudo a ver também com Superman, é o nome aqui desse personagem. Aqui nós temos aqui possivelmente o inimigo deles. Olha só, o inimigo deles está com cabelo afro. Entendeu? Eu não vou comentar para não dizer que eu estou errado, etc. Mas por que, que o inimigo do legado, aliás, o legado tem cabelo de soldado, né? Já o rapaz aqui, o inimigo dele, tem cabelo afro. Não é interessante essas coisas, esses símbolos? Porque para você falar algo, não precisa você necessariamente falar com palavras.
Muitas vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não é? E aqui nós podemos tirar muita coisa desse homem aqui, desse legado aqui, né? Essa masculinidade que eu não acho ruim. Eu não acho ruim esses músculos, essas coisas retas, essas linhas retas aqui. Não, acho até interessantes, né? Do ponto de vista masculino, entenda bem, eu não sou identitário, certo? Eu não sou identitário. A esquerda, ela infelizmente se corroeu com o identitarismo, mas eu, como marxista, afirmo categoricamente: o marxismo não tem nada a ver com o identitarismo. O marxismo não tem nada a ver com políticas identitárias LGBT, feministas, raciais ou qualquer outra forma de divisão que exista na sociedade. A única divisão que importa para o marxista clássico é a divisão de classes pobres e ricos. Qualquer outra divisão é liberal burguesa. Então, estes movimentos identitários, raciais, Me Too, Black Lives Matter, movimento LGBT, movimento trans, tudo isso aí não é marxista. Infelizmente, a esquerda foi cooptada por esses movimentos, mas esses movimentos são movimentos liberais burgueses, não são movimentos de esquerda autênticos e não fazem parte de minha ideologia marxista. Embora, evidentemente, eu não vá dizer que não os apoio. Eu não vou chegar para um negro, ou para um LGBT, ou para uma mulher e dizer como elas têm que pensar, ou como têm que agir, etc. Agora, a luta deles não é uma luta marxista. Não é. É muito diferente em todos os aspectos e não dá para mim agora falar sobre isso aqui nesse vídeo. Porque senão o vídeo ficaria muito rápido. Desculpe. Porque senão o vídeo ficaria muito longo. Né? Falar por que é que esses movimentos identitários não são marxistas e falar das diferenças fundamentais do marxismo e do identitarismo. Um contradiz o outro, para vocês terem uma ideia. Então, eu não sou identitário. Eu não sou politicamente correto, certo? Eu não gosto das piadas de Léo Lins. Acho essas piadas completamente sem graça. Porém, não sou favorável à proibição a qual o Léo Lins está passando hoje e aos processos e etc. Tá? Eles dizem também que o legado do personagem deles é ora, como se isso talvez me atingisse. Eu não sei se eles disseram isso para me atingir. Mas eu tenho a minha religiosidade também. E ela está aqui, ó. Olha aqui, isso aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o livro de Mórmon. Então, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja é conhecida como Igreja Mórmon, fundada nos Estados Unidos no século XIX por Joseph Smith, profeta de Deus. Então, eu sou cristão também. Eu não vejo nada demais no indivíduo orar ou rezar, porque eu também oro, constantemente. E gosto de orar, gosto de me comunicar com Deus. Então, para retirar esses espantalhos que eles colocaram, tá? Com relação à esquerda. Então, primeiramente, eu não sou identitário. E segundo, tenho religião, e é uma religião cristã. Desculpa, isso aí é um dos meus gatos aí, acho que eles estão brigando. Eu não vou interromper o vídeo por isso, não. Eles têm a liberdade de brigar. Então, uma coisa importante que eles falam também é sobre questões de religião no Brasil. Eu concordo com eles. Aqui no Brasil, assim como na África, a maioria é cristã. E no caso, se formos dividir por estratos de cor, a maioria branca brasileira é, sem dúvida, umbandista. Religião, por sinal, fundada por brancos, como eles dizem realmente no vídeo deles. E na África mesmo, quase 100% da África é monoteísta, cristã ou islâmica. O sul da África é majoritariamente cristão. O norte da África é majoritariamente muçulmano. Essas coisas de religiões, de orixás, isso praticamente não existe mais na África.
Isso é uma invenção medonha da esquerda brasileira. Colocar o negro como adorador de entidades sobrenaturais. Isso não existe mais na África, praticamente. Apenas algumas tribos que ainda adoram esse tipo de religião primitiva. E aqui no Brasil querem colocar à força o negro dentro dessas questões religiosas. Mas o negro brasileiro é cristão, assim como o negro africano é cristão ou muçulmano, tá? Então, para vocês verem como eu não concordo com muitas coisas terríveis, com certas bestialidades que alguns políticos, alguns movimentos sociais falam, tá? Nós, brasileiros, por que eu sou contra o movimento racial? Porque eles pegaram, isso vocês falam no vídeo, essas questões raciais, tá? Eu estou tocando nesse assunto por isso. Eles falam, eles que estou dizendo, os movimentos sociais, eles falam que nós brasileiros somos a maioria negros. Não somos. Eles simplesmente pegaram categorias americanas e colocaram para cá. Só que a história negra do Brasil é completamente diferente da história negra dos Estados Unidos. Então eles pegam categorias dos Estados Unidos e colocam aqui no Brasil. É errado. Nós brasileiros somos mestiços. Esse meu fenótipo aqui, branco, é apenas o fenótipo. Geneticamente, eu sou branco, índio e negro. Já fiz, inclusive, esses testes aí de DNA que existe aí do Genera e etc. Eu sei do que estou falando. Então, o negro brasileiro não é negro puro. É um negro misturado. O branco brasileiro não é um branco puro, é um branco misturado. Então nós somos mestiços. Diferentemente do que propaga a ideologia racial da esquerda, esses movimentos negros, o Brasil não é um país negro. O Brasil é um país mestiço. Querem apagar a nossa mestiçagem para substituir por um movimento americanizado falso, superficial, artificial. Tá? Então eu concordo com vocês. Muitas coisas dentro das questões sociais que vocês falaram, eu concordo com vocês. Outra coisa interessante aqui que vocês falam é sobre o meu nome. Sobre o meu nome. Eu sei muito bem que o meu nome não é brasileiro. É derivado do grego Alexandre. Certo? Porém, já se abrasileirou há muito tempo. Diferentemente do nome Kevin, que não é um nome ainda tradicional dentro do Brasil, tá? Mas isso, eu não entendo, isso mexeu com o povo muito. Acho que apenas uns 2 minutos do vídeo que eu falo isso e parece que isso atiçou o pessoal. Eu apenas disse que não é um nome brasileiro, de origem brasileira, não é. Se eu fosse criar um personagem brasileiro, não colocaria o nome Kevin. Colocaria, mesmo que fosse um nome estrangeiro, colocaria um nome que já estivesse enraizado na tradição brasileira. Como Alexandre está, Alexandre, Alessandro, né? Francisco, são nomes que não têm origem brasileira, mas já são, digamos, abrasileirados, já passaram por esse processo. Um outro momento aqui importante também, eles falam sobre pensar negro. Eu realmente, essa parte aí, heróis, eu devo admitir que soou um pouco desajeitado, tá? Vieram até falar aí do Quem Odeia o Chris, né? O personagem lá, uma professora que eu esqueci agora o nome, tá bom? Mas a questão do pensar negro, eu desejo, sinceramente, sorte para vocês com relação a isso. Agora vocês vão enfrentar muitos problemas, tá? Vocês vão enfrentar muitas situações desagradáveis, eu acho.
tá certo? Porque, honestamente, a, vocês sabem que a cultura, que a universidade, que a escola, que a educação, essas coisas aqui no Brasil são dominadas pela esquerda, certo? Nós temos quase um monopólio disso. Assim como vocês da direita têm um monopólio das redes sociais, praticamente. Então, acho que para mim fica meio a meio. Então, vai ser um pouco complicado para vocês, porque há toda uma ideologia de estudos de ciências sociais em torno dessas questões negras que vocês me disseram no vídeo que iriam abordar também, tá? Mas eu acho que vocês vão abordar do ponto de vista da direita. Vocês falam que o racismo e que a escravidão foi também algo, não foi algo apenas do negro. Claro que não foi. E eu sei que isso, por uma ideologia, se esquece. Escravo vem de eslavo, que são povos branquíssimos lá do leste europeu, possivelmente as pessoas mais maravilhosamente brancas do mundo. Né? Aqueles eslavos ali, os povos letões também, os poloneses, os bielorrussos, os sérvios, enfim, croatas, esse pessoal ali, né? Do leste europeu. Então, eles foram talvez os primeiros escravos e eram muito brancos. Brancos, loiros, dos olhos azuis. Então, eu sei que os negros africanos vendiam seus irmãos. Sei disso muito bem. E sei que isso é abafado. Ninguém quer comentar muito sobre isso. Ninguém quer comentar sobre as tradições africanas, por exemplo, do reino de Daomé, atual Benin, onde a escravidão fazia parte da tradição desse povo. Eles escravizavam porque eram parte da tradição mesmo. E até hoje, em vários estados africanos, eles praticam escravidão. Até hoje, em vários estados da África, em vários países da África, estado que eu estou falando não é o estado de algum país, não. É estado mesmo que país, não é um estado federativo da África. Pronto. Algum ente federativo da África, um país. Eles praticam escravidão hoje. Né? Ainda praticam em vários pontos da África. E isso não é muito comentado. Por ideologia, isso não é comentado. Esquecem isso aí. Então, eu sei que vocês estão certos disso aí também, tá? Então, para concluir, o vídeo já está longo demais. Eu espero que isto tenha esclarecido um pouco meus pontos, tá? E que, se houve algum mal-entendido, que seja sanado esse mal-entendido e que tudo fique bem, tá? Eu não sou essa pessoa radical, tá certo? Talvez o vídeo tenha, no primeiro momento, transparecido isso, mas eu sou completamente aberto ao diálogo, certo? Tenho minha ideologia, sim, de esquerda, dentro da minha formação como sociólogo e cientista político, com mestrado também, e como professor, certo? Mas eu sei que eu discordo de muitos pontos de vários movimentos identitários hoje, certo? E alguns desses pontos discordantes eu falei aqui, que foram pontos que vocês também falaram. Então, é isso. Foi um prazer responder a vocês e quero desejar boa sorte ao Nerdola Comics, tá? Ao personagem legado, ao Dante e a tantos outros aí que venham a somar para que nós possamos ter uma diversidade maior de pensamento dentro também das histórias em quadrinhos. Então, até o próximo vídeo e obrigado pelo vídeo react. Embora, devo dizer, vocês tenham sido também
um tanto quanto irônicos. Sobretudo com o meu nome, mas tudo bem. Né? Obrigado.